A paz, São Paulo. Nós vamos ver uma pregação aqui agora, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18 e diante. O título é O Vaso do Oleiro. Primeiro diz assim, Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Bom, o Jeremias já não se encontra no nosso meio hoje. Está na glória. Essa palavra é para nós hoje. Quando ele disse aqui, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te, quer dizer, as palavras, esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, corajoso. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Seja forte e corajoso. Esforça. Ele diz aqui, no 3, desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, trabalhando. Passando para o dia de hoje, quando você tem coragem, seja uma pessoa forte, e tem força e ânimo, que você desce à casa do Senhor, às igrejas para buscar a palavra de Deus, você veja que lá você encontra pessoas sofrendo. Pessoas que estão passando os momentos difíceis da vida. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Pessoas que estão ali, que até a sociedade rejeitou ela. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Partindo tudo para o dia de hoje. A pessoa estava sofrendo. Deus fez a pessoa se renovar, sarar suas feridas, tirar suas humilhações, os seus sofrimentos, passando vergonhas, oprório. Então você veja que a sociedade rejeitava essa pessoa. Talvez, meu amigo, você conheça alguém que está nesse sofrimento, nessa humilhação. Talvez seja uma pessoa que você conheça. Então aqui no 4 ele diz assim, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhes apareceu. Quer dizer, a pessoa chegou toda ferida, toda machucada, toda rejeitada deste mundo, sofrendo, passando os problemas difíceis financeiros, problema de que a sociedade rejeitava esta pessoa, e ela saiu de lá restaurada, sucedida, abençoada. Isso que Deus quer falar para nós hoje. É isso que Deus quer falar. Olha aqui, no 5, Então veio a minha palavra, então veio a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Essa palavra veio para Jeremias, para nós hoje, explicando para nós, falando conosco hoje. Ele diz aqui, então veio a mim a palavra do Senhor, para nós. Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Ele está explicando aqui.
Eu não posso fazer isso com você, eu não posso mudar a sua vida, transformar a sua vida, tirar desse sofrimento, desse oprório, dessa vergonha. Deus está falando conosco hoje. Você conhece alguém? Da família, dos adquiridos, vizinhos, que está sofrendo no leito de enfermidade, sofrendo na mão dos inimigos de Satanás? Deus quer tirar esta pessoa dessa vida. Visita esta pessoa. Olha o que diz aqui, ó. No 7. Aliás, perdão, no 6 ainda. Não poderia eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Exemplo. Esse olheiro hoje, para nós virando hoje em dia, é exemplo que Deus está falando. O próprio Jesus está dando um exemplo que ele pode fazer isso. Ele fez o quê? Um vaso do olheiro. Quer dizer, o vaso, nós somos um vaso. Nós somos vaso de barro. Não somos nada, somos vermes. O Davi falou. Não somente Davi. Aí diz aqui assim, ó. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está tudo explicado. Não adianta orgulho, meu amigo. Não adianta pescoço de porcelana. A pessoa não é nada nessa vida. É uma nuvem que passa. É uma folha que cai. Não somos nada. Sabe o que maltrata o homem? O orgulho. Isso mata o homem. Olha o que diz aqui, ó, no 8, ó. Aliás, no 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, ele está dizendo isso, que ele pode fazer isso. Ele tem poder de fazer. Não pode transformar a sua vida? Não pode mudar a sua situação? Hein? Não pode. Em vaso de barro, não pode fazer. Deus não pode mudar a sua situação. O que está esperando? Creia nele, acredita. Coloca esta fé sua em ação na palavra de Deus. Diz aqui o 8. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazê-la. Então quer dizer que Deus ainda diz para nós, se nós nos arrepender, ele nos perdoa. A nação. Olha só o que diz aqui. Ó. Essa mesma palavra. Olha o que diz aqui. Todo mundo já conhece essa passagem. Olha o que diz aqui. Ó. Segundo os Crônicas 7,14. Diz assim. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não precisa mais nada, está falando a palavra no seu coração. Só você crê. Fica na paz, em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o louvor agora? Para a glória de Deus. Deus abençoe você nessa palavra, viu? Pode crer nisso. Em nome de Jesus Cristo. Acredita nela. Vamos ouvir o louvor. Fica na paz. Aquele que já foi vendido para ser escravo, mas Deus me perdoou.